Olá, vamos falar sobre Mayakovsky. Ele foi um dos poetas mais influentes e polêmicos do século XX. Vladimir Vladimirovich Mayakovsky nasceu em julho de 1893 na Geórgia, que então fazia parte do Império Russo. Desde cedo ele demonstrou uma inclinação para a arte e para a política. Com apenas 14 anos ele se mudou para Moscou, onde ele se envolveu com movimentos revolucionários. Aos 15 anos ele foi preso por atividades subversivas, iniciou um período de rebeldia e inconformismo que marcaria toda a sua vida. Mayakovsky começou a escrever poesia ainda jovem. Em 1912, ele publicou seus primeiros poemas. Ele se tornou uma figura central no movimento futurista russo que buscava romper com as tradições literárias e culturais do passado. Seus poemas eram inovadores, tanto na forma quanto no conteúdo, abordando temas como a vida urbana, a revolução, a luta contra a opressão. Ele usava uma linguagem direta, vibrante, cheia de paixão para aquela época, né? Notando, obviamente, que a gente sempre tem que levar em consideração o zeitgeist, que é o clima intelectual do momento em que a pessoa viveu. Fato é que a vida pessoal de Mayakovsky foi tumultuada. Ele teve vários relacionamentos amorosos intensos, sendo mais conhecido, né, com Lilia Brick, uma musa crítica da sua própria obra, da obra do Mayakovsky, né? Sua vida amorosa e suas ideias políticas eram frequentemente temas de suas poesias. Como muitos escritores e poetas daquela época, ele era um fervoroso apoiador da Revolução Russa de 1917 e usou sua arte como uma espécie de arma política. Ele acreditava que a poesia deveria servir ao povo e à revolução, e suas obras refletiam essa convicção que ele tinha. Uma de suas obras mais conhecidas é A Plenos Pulmões, escrita em 1929. Nesse poema, Mayakovsky expressa sua angústia e desilusão com os rumos da Revolução e da sociedade soviética, de acordo com, obviamente, o seu prisma, né? Ele dizia assim, olha que interessante, aspas, do camarote eu espio à noite, eu sempre estava doente de nostalgia, mas nunca mais voltarei. Para quem não faz parte do Comitê Central, só restam os sonhos na lua, saudades. Esse poema mostra um lado mais pessoal e vulnerável aí de Mayakovsky, contrastando com seu atual tom combativo, né? Existe um poema que chama No Caminho com Mayakovsky, que é frequentemente citado, inadequada, erroneamente, aí como sendo dele, né? Mas não é. Ele de fato, de um poeta chamado Eduardo Alves da Costa, um escritor e pintor carioca de Niterói, que tem também um livro de memórias chamado Memórias de um Assoviador, entre muitos outros livros, tem muitos mesmo, inclusive livros infantis e exposições de pintura. O poema aí, no caso do Eduardo, que é atribuído ao Mayakovsky, diz assim, e eu achei ele muito interessante quando a gente faz uma análise mostrando que às vezes as pessoas deixam outros ocupar um certo espaço da sua vida e quando elas vão lutar contra aquilo, às vezes é tarde demais. O poema dele diz assim, aspas, assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer por andar ombro a ombro com um poeta soviético. Lendo seus versos eu aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não fazemos nada, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho à nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz e nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio do meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade como um foco de germes capaz de me destruir. Olho ao redor e o que vejo e acabo por repetir são mentiras. Mal sabe a criança dizer à mãe
e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim, quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguarde até que a democracia se digne aparecer no balcão. Mas eu sei, porque não estou medrontado a ponto de cegar, que ela tem uma espada a lhe espetar as costelas, e o riso que nos mostra é uma tênue cortina lançada sobre os arsenais. Vamos ao campo e não vemos ao nosso lado no plantio, mas no tempo da colheita lá estão e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos de que nos emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelamos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. E por temor eu me calo. Por temor aceito a condição de falso democrata e rotulo os meus gestos com a palavra liberdade, procurando num sorriso esconder a minha dor diante dos meus superiores. Mas dentro de mim, com a potência de 1 milhão de vozes, o coração grita: mentira. Se gostou, considere compartilhar, curtir, deixar um comentário. Por aqui ainda vem muito de psicologia, atualidades e cultura. Muito obrigado.